estamos de volta, estamos dando continuidade ao nosso programa que tem como tema a importância do sono. Liga pra gente, manda uma mensagem, no nosso WhatsApp é o 31 99642 8473. Na mensagem não se esqueça de colocar o seu nome de onde você está falando. Então, gostaria de comentar com vocês. Então, doutora Andréia, o bruxismo pode ser considerado, sim, um distúrbio do sono, é isso? Sim, o bruxismo é um distúrbio do sono também, dentre os vários que existem. E as pessoas procuram achando que é só um sintoma? Existe confusão nisso? Na verdade, as pessoas às vezes procuram mais preocupadas com os dentes, né? Mais porque há um desgaste dos dentes também, né? Às vezes por causa da dor, mas não pensando que é um problema que pode afetar o seu sono, né? E realmente ele pode. Então tem a questão da dor, da dor da musculatura, dor de cabeça que ele causa também, a questão dos dentes, né? Porque às vezes as pessoas vão ficando com os dentes bem pequenininhos, né? Então, isso é importante, mas sem também... contar as fraturas que podem acontecer, né? Sim, dependendo do bruxismo, né? As pessoas têm todo mundo tem muita força na mandíbula, né? Principalmente quando dorme, essa força aumenta muito e a gente não tem noção. Então, realmente pode causar uma fratura de dente, né? E fragmentar o sono e atrapalhar a qualidade dele. E ainda dentro dessa questão de bruxismo, não é só o bruxismo, não é só esse atrito não, né? O apertamento também pode ser considerado uma dessas causas? Sim, né? Nós temos o bruxismo do sono, que ele pode ser pelo ranger ou pelo apertamento, e a gente tem o bruxismo de vigília também, né? Que normalmente ele é de apertamento. Sim. Né? Então tem as duas opções. Vou chamar vocês para assistirem comigo mais uma matéria que fala o seguinte: os tratamentos que envolvem o sono normalmente são feitos por equipes multidisciplinares, como nós já falamos aqui anteriormente. E nós ouvimos a psicóloga Carmen Bitarães, que fala sobre o modo como o paciente lida com estes problemas e de que forma a psicologia pode ajudá-lo. Alguns pacientes, eles ficam com vergonha de estar com insônia, que tiveram insônia e estão assim com sono durante o dia. Isso tudo o psicólogo percebe, né? À medida que vai conversando com a pessoa. E o psicólogo também vê em que áreas que está afetando a pessoa para poder saber como que ele vai agir. Pois é, como que vocês lidam com isso no dia a dia no consultório, doutora? Os pacientes que a gente busca muito ajuda da psicologia, principalmente os pacientes com insônia, né? A insônia é a dificuldade de iniciar ou de manter o sono, ou às vezes um despertar mais precoce. Primeiro a gente tem que entender o que é, né? Às vezes o paciente tem horários menores de dormir. Tem os pacientes que são os grandes dormidores, os pequenos dormidores. Pessoas que se satisfazem com poucas horas de sono, né? 6 horas são suficientes, outros precisam de 10 horas de sono. E tem pessoas que preferem o horário da noite para dormir, dormem tarde, acordam tarde, que são o que a gente chama de vespertinos, e tem os pacientes que gostam de dormir cedo e acordar cedo. Então, muito comum no paciente, principalmente idoso, ele ter essa tendência e chega para você falando que tem uma insônia porque acorda 4 da manhã. E quando você vê, na verdade, ele dormiu às 9 da noite. Então, não é uma insônia. Então, conversar com esse paciente, como que é o horário do sono dele, é essencial. E muitas vezes o medo e a angústia de ficar acordado na cama é uma grande dificuldade. Então, tem a terapia cognitivo-comportamental que a gente utiliza para insônia, e aí a gente precisa, né, da psicologia ajudando a gente nessa parte, que exatamente desmistifica, porque todo mundo acha que o problema da vida é dormir pouco. Na verdade, sendo que isso é uma consequência, geralmente, de um estresse, de uma ansiedade, de um trauma ou de alguma dor que está sentindo, né? Então, esse conversar com o paciente, entender o que está acontecendo, quais são as causas, ficar na cama realmente só o tempo necessário, né? São coisas que a gente tem que ir conversando com o paciente, e a psicologia ajuda muito nessa área aí pra gente. Eu queria também falar a respeito das consequências. A doutora Andréia até colocou algumas das consequências no caso do bruxismo, mas existem outras que os distúrbios de sono podem causar no longo prazo. Obesidade, diabetes, hipertensão, problemas de memória e depressão.
somado a isso, tem a ansiedade, né, que vocês comentaram anteriormente. Eu gostaria de saber, por exemplo, como que a obesidade pode atingir uma pessoa que tem um distúrbio de sono? O que acontece? O dormir mal tem uma série de liberações de hormônios errados, né? Principalmente do cortisol, e que favorece, então, o aumento de peso. E isso vira uma bola de neve, porque a obesidade é um dos grandes fatores para que engatilha aí a apneia do sono, né? A apneia do sono é uma das doenças mais prevalentes dentro do sono. Fez um estudo grande em São Paulo, onde pegaram mais de 1.000 pessoas da cidade de São Paulo e viu que a apneia do sono tem uma prevalência de mais de 30% dentro da população. E isso se deve muito pelo aumento de peso que a gente vem sofrendo, né? O mundo inteiro está vivendo, a gente considera uma epidemia de obesidade. E a gordura infiltra na barriga, como infiltra também na garganta da gente, estreitando a via respiratória, favorecendo então essa apneia, que é uma grande doença, né, que é o grande carro-chefe aí da medicina do sono. Uhum. Mas também outras doenças, né? Diabetes, hipertensão, doutora Andréia, podem ser uma consequência, né, das pessoas que não tratam dos distúrbios de sono? Sim, também. Porque, como a Cristiane disse, a qualidade do sono é importante. Quando você altera essa qualidade do sono, né, você altera hormônios, você aumenta a pressão durante a noite, dependendo do momento, né? Então, acaba que a pessoa passa a ter a pressão alta, altera a parte de hormônios relacionado à parte endócrina também. Então, acaba que altera tudo, né? A resistência à insulina, normalmente as pessoas que dormem mal, têm uma má qualidade de sono, passam a ter a resistência à insulina, né? Por isso da diabetes. Uhum. Nós falamos também de problemas de memória e depressão, mas no caso específico da depressão, a pessoa não... a insônia, o transtorno de sono leva à depressão ou seria o contrário? Na insônia, a gente tem que a depressão mais frequentemente leva à insônia, mas a insônia também acaba agravando a depressão. Agora, além disso, não só a insônia, mas a apneia também causa muito transtornos que a gente chama de cognitivo, alteração de memória, irritabilidade, cansaço, desânimo, porque qualquer um desses distúrbios está fragmentando o sono. Então, eu falo que é como se, por exemplo, a apneia, por exemplo, que a gente fala mais porque ela é muito mais frequente, muito mais estudada, né? A cada apneia, geralmente, quando a gente é acordado, é um estímulo para você sair da apneia. Então, você entra na apneia, o organismo percebe e superficializa seu sono. Então, você tem um sono de qualidade ruim, você não consegue atingir muitas horas, né, de sono profundo. Então, apesar de... Enquanto na insônia você dorme pouco, na apneia você dorme muito e mesmo assim continua com sono porque tem uma qualidade ruim. Então a paciente chega e está desanimado, né, e acha que isso é depressão. Muitas vezes eles são tratados de depressão e quando a gente vê, na verdade, é um quadro de apneia. Uhum. Né? André, e lá na sua clínica, que o carro-chefe é o ronco, né? Uhum. Mas também chegam pessoas que aparentemente não têm nenhum problema de sono ou estão fora daquele perfil padrão, não sei se é que existe, né? Um perfil, digamos, padrão. A pessoa tem problemas de sono e não sabia? Pode acontecer, até que lá normalmente as pessoas me procuram mesmo já com um diagnóstico. Diagnóstico, com problema, ou já só porque ronca, né? Mas às vezes a gente tem pacientes que estão com outras demandas, mas aí a gente sempre pergunta, né? Como é que está o sono, como é que tem dormido, a qualidade de sono, porque às vezes a pessoa está achando mesmo que a qualidade de sono está ruim, porque está estressado por causa da vida agitada e muitas vezes não é, né? Então procura o dentista para fazer um implante, para fazer outra coisa, né? Mas a gente sempre faz essa abordagem para poder ver se está tudo bem com o sono realmente ou se tem alguma questão. E no seu caso, no laboratório do sono, acontece isso também de pessoas
aparentemente, eu faço essa pergunta porque já ouvi relatos de pacientes que chegam ao médico e pedem uma polissonografia. O médico fala, não vou te pedir porque você não tem sobrepeso, você não tem relato, não traz relato de ronco da sua família. Como que é isso? O que eu falo, a gente está muito alerta por isso, por a gente trabalhar, por ser referência dentro da área. Mas muitas vezes os pacientes chegam lá, né? Como eu sou pneumologista, chegam por causa de uma asma, um DPOC, e a asma não está bem controlada por causa de uma apneia. E aí a gente vê, além da questão da obesidade, não é só paciente acima do peso que tem, principalmente dependendo da arcada dentária, né? Um paciente com o pescoço mais para trás, uma arcada mais estreita. Ali a gente vai percebendo, né, sinais que o paciente possa ter apneia mesmo. Então, é muito frequente, sim, ele chegar por outro motivo para a gente e na investigação a gente realmente suspeitar daquilo ali e ver que aquilo é uma causa frequente. Principalmente, eu brinco, falo assim, a gente chama o paciente, demorou um pouco mais consultório, quando vê, ele está dando umas pescadas ali. Tá certo. A gente vai fazer mais um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho estamos de volta com o De Bem com Você.